E aí, guerreiros do Enem, hoje nós vamos conversar sobre empirismo aristotélico. Mais uma videoaula para o mundo filosofia. Roda a vinheta! Falar sobre empirismo aristotélico. Hoje nossa videoaula vai tratar sobre as características desse conceito e as relações que isso possui dentro do mundo grego. E para que esse assunto ele fique muito tranquilo na hora da prova, é importante resgatar algumas aulas que tu já conhece. Por exemplo, a aula falando sobre ética aristotélica. Ela vai te ajudar. Questões envolvendo o pensamento aristotélico estão sempre associadas ao mundo grego. E ao estudarmos o mundo grego, questões como a democracia, a polis, a ágora, o próprio debate racional são essenciais. Aristóteles está no meio de tudo isso. Na teoria platônica, fica evidenciado a existência de dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. Questões essas que nós já abordamos. Agora, no pensamento aristotélico, essa relação entre os mundos, ela acaba sendo deixada de lado, porque o Aristóteles, ele é considerado um teórico empirista. Dizer que Aristóteles é empirista significa dizer que ele está apegado ao mundo da prática. É daí que se desperta o gosto pelas leis, pelo fato dele ser legislador. É daí que se desperta o gosto pela biologia, o fato da primeira categoria taxonômica ser criada por ele. E, principalmente, o fato do conhecimento estar ligado à essência, à experiência das coisas materiais. Para que essas ideias elas fiquem muito bem guardadas no cantinho do teu cérebro, eu quero que você me ajude a responder algumas perguntinhas básicas. Não. A primeira delas é: por que o perfume do teu ex-namorado não sai da tua memória? Com o avanço, elas avançam. Por que o gosto da comida da tua avó é incomparável? Por que aquele cheiro de terra molhada depois da chuva te remete a pensamentos nostálgicos? Observou que todas essas perguntas possuem um elemento em comum? A memória. Uma memória afetiva que passa pelas nossas sensações, os nossos gostos, os nossos sentidos, as nossas experiências. Essa é a base da teoria empirista do Aristóteles. O legal de tudo isso é a gente entender que a existência concreta de alguma coisa nos leva a entender a sua essência, o seu porquê. Quando eu te perguntei sobre o perfume do teu ex-namorado, é porque de alguma maneira a essência daquele perfume está remetido a momentos que vocês viveram. Então, a existência de algo remete à essência de algo. E essas são duas palavrinhas que podem te incomodar na hora da prova do Enem. O nosso autor em questão, ao tratar sobre esses assuntos, vai valorizar muito o chamado método indutivo. Dentro do pensamento lógico, indução é tudo aquilo que depende de experiências particulares. É uma conclusão universal que nasce de dados particulares. São elementos específicos que me levam a um raciocínio mais amplo e mais universal. A teoria aristotélica, ela tem algumas pegadinhas que podem te incomodar. Por exemplo, abriu a prova do Enem e lá está a palavra teleológico. Tu automaticamente vai pensar: ah, já sei, está relacionado a Deus, a experiências religiosas.
Não, 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 não. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Experiências ou características teleológicas estão associadas ao fim, à finalidade de algo. Então, no pensamento aristotélico, o conhecimento ele é sempre teleológico. Existe um fim, existe uma característica, uma razão de existir, um sentido. É muito importante, ao fazer uma questão de Enem, tu perceber se essa questão ela tem um caráter mais interpretativo ou se ela tem um caráter mais conceitual. Na questão interpretativa, tu vai simplesmente depender das informações que estão no texto. Agora, dizer que uma questão ela é mais conceitual, aí precisamos ir na origem da palavra, na raiz do significado, e precisamos recorrer ao pensamento do autor. Existem algumas palavrinhas que são perigosas nessa hora. E as primeiras que podem te incomodar são matéria e forma. A matéria é aquele chamado princípio indeterminado das coisas. É quando a gente pega um objeto ou a gente pega alguma coisa e a gente se pergunta, mas do que isso é feito? Às vezes, o nosso intelecto, o nosso conhecimento, ele não consegue raciocinar sobre isso. Por isso que a matéria, ela é sempre indeterminada para Aristóteles. O que vai dar sentido à matéria é a forma. Porque a forma é o que dá identidade. A forma é o que dá razão. A forma é o que dá significado. Por isso que ao pegar um pedaço de madeira por si só, ela só terá sentido a partir do momento em que atribuirmos a essa madeira uma forma. Ato ou potência? Em qual dessas duas palavras eu tenho que dedicar a minha atenção? Potência é a palavra mais perigosa nesse caso, porque ela está associada à potencialidade, ao vir a ser. É uma capacidade inerente a cada ser e a cada coisa. Eu tenho uma potência dentro de mim. Eu tenho uma potência de ser alguma coisa. E é por isso que muitas vezes a gente diz, a felicidade é uma potência. Eu quero ser feliz em algum momento. Já a palavra ato é a potência colocada em ação. É quando a potência se realiza. É quando a potência se materializa. É a ação. É aquilo que é. É quando eu alcanço a felicidade. É quando a potência se executa para Aristóteles. Ai, que delícia! No empirismo aristotélico, esse joguinho de palavras é sempre importante de ser caracterizado como uma característica do autor. Ato, potência, matéria e forma são expressões que podem aparecer dentro de alguns textos. Então, nesse momento, queridão, é importante que você, ao analisar o material, ao fazer o exercício, vá grifando as imagens e as palavras que podem te ajudar. Por exemplo, dizer que algo é substancial em Aristóteles significa dizer que é próprio do ser, é próprio de alguma coisa, é próprio do indivíduo, faz parte da essência dele, faz parte das características do objeto. Eu quero que você me ajude a pensar em algo que seja substancial no nosso dia a dia, que seja uma característica do próprio ser. Por exemplo, quais são as características que são substanciais do teu comportamento? Tu és uma pessoa mais solidária? Tu és uma pessoa mais insegura, indecisa? Ou tu és uma pessoa mais corajosa, que enfrenta os desafios? Hey everybody, look at me. I'm so fucking cool.
a todos esses elementos que formam a nossa identidade, Aristóteles chamará isso de substancial, o que se opõe àquilo que é acidental. Acidental são todos aqueles atributos que dependem das circunstâncias. Não são comuns, não formam a nossa identidade, não estão presentes no nosso dia a dia, mas podem acontecer, podem vir a ser. Ao analisar alguns objetos, ou até mesmo ao analisar o pensamento aristotélico, existe uma teoria que precisa chamar a tua atenção na hora de responder uma questão sobre o empirismo aristotélico. O nome dessa teoria chama-se Teoria das Quatro Causas. E são elas: causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Essas quatro causas, que possuem características muito peculiares, formam o que na teoria aristotélica nós chamamos de a essência do conhecimento. O conhecimento aristotélico, ele é um conhecimento causal. Ele entende tudo aquilo que é próprio do ser, que passa pelos sentidos, passa pela experiência e se forma na razão, na racionalidade humana. Dessas quatro causas do pensamento aristotélico, eu quero te chamar a atenção para uma delas, em especial, chamada de causa final. Essa palavra finalidade ou causa final, ela está associada necessariamente a tudo aquilo que um ser ou alguma coisa se destina. É o objetivo, é a razão de ser. É aquilo que nós buscamos ao longo da nossa vida. Por exemplo, eu quero ser feliz. Essa felicidade é a minha causa final. Está determinada na constituição do meu ser. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Aristóteles não se dedicou apenas a explicar as questões materiais, formais, eficientes e finais. Uma dessas discussões que estão além da matéria, além da física, é uma discussão sobre o primeiro motor, ou, se vocês preferirem, uma discussão sobre a origem. Aristóteles tinha um verdadeiro amor pelo Heráclito de Éfeso. Tu lembra do Heráclito? Não. Heráclito é o cara da mudança, da transformação, do devir. Aquela frasezinha que a gente já conversou em outros momentos. Nós não entramos no mesmo rio duas vezes. A ideia do devir eterno. Tudo é movimento, tudo é transformação. Aristóteles parte dessa ideia de que tudo se move, tudo é movimento, para explicar a ideia de que existe um primeiro motor. Porque se nós somos movimento, existe alguma coisa que nos move. Existe um princípio imaterial. Existe algo que gera movimento e não é gerado. Existe uma causa primeira para todas as coisas. O que alguns autores podem dizer, será que Aristóteles está falando de Deus? E aí é muito importante lembrarmos que essa ideia de Deus criador ou de um ato criador, ela não é uma ideia aristotélica, ela é uma ideia cristã e só irá surgir na filosofia lá na Idade Média. Arthur, King of the Britons. Oh, don't grovel. One thing I can't stand, it's people groveling. Que coisa mais linda chegarmos ao final de uma videoaula sobre o empirismo aristotélico.
falarmos das nossas essências, das nossas características, daquilo que nós somos e não somos. E por isso, assiste de novo essa aula, compartilhe nas tuas redes sociais, porque nós estamos aqui, prontos para te levar ao topo do Enem. Um super beijo e até a próxima! Tu já curtiu? Tu já te inscreveu no canal? Ainda não? Pois então está na hora. Curte aqui e te inscreve aqui e faz com que todos nós possamos ficar ainda mais felizes. Ó, necessita reggaeton, né?